Bom dia, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui. Deixa eu fixar o título aqui desse nosso bate-papo. Ó, o Ricardo já está aqui. Ricardo, meu querido, tudo bem? Legal que você está aqui. Faz tempo que eu não faço uma live, não abro uma live aqui. Falei, deixa eu ligar esse Instagram, dar minhas caras ali. Quem sabe a gente começa um projeto legal aqui. Sei lá, vamos ver se rola. A minha ideia é aparecer aqui quase que diariamente. Não vou nem deixar horário marcado, não vou deixar horário fixado para isso não, mas até porque depois da live o vídeo vai ficar aqui no feed do meu Instagram, então dá para você passar e dar uma olhada. Mas é ter uma conversa aqui de 10, 15 minutos com vocês, com quem aparecer aqui para trocar uma ideia sobre liderança, gestão de pessoas e trocar uma figurinha, bater um papo sobre isso. O Igor tá aqui também. E aí, meu irmão, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo, hein, cara? Ele botou aqui gostoso. Eu sou mesmo, cara. Legal que você valida isso, né? Pessoal, então vamos lá, uma ideia bem descontraída aí. A ideia é bater um papo sobre alguns aspectos de liderança aí, uma coisa legal pra gente trocar uma figurinha. Às vezes uma coisa ou outra que a gente conversa ajuda a clarear algumas ideias aí. E hoje eu separei aqui pra gente conversar um pouquinho sobre comunicação na liderança, que é um gap terrível dentro de ambiente de trabalho, ambiente corporativo, né? Quantos problemas que a gente tem ligados à comunicação, quanto problema que gap de comunicação traz na vida de um líder, num sossego aí para um líder, né? Então acho que de vez em quando vale a gente dar uma visitada nesse assunto aí para trocar uma figurinha, para bater uma ideia, né? Legal que vocês estão aqui, Silvia, Adriano, show. Vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui. E sobre comunicação aí, a ideia é ser meio. Não tem roteiro, eu preparo aqui um só uma colinha aqui para não me perder, porque papo de amigo é fácil a gente devagar, né? Então, só para não perder a linha, eu tenho aqui um roteirinho, mas é mais papo de boteco mesmo, papo de bar, pra gente trocar uma ideia. Quem sabe uma coisa que você escute já te ajuda aí. E eu acho legal a gente validar uma coisa. Eu percebo muito que, cara, um monte de problemas de liderança, um monte de pesadelos que os gestores têm dentro da empresa, podia, podia ter, podia ser resolvido, né? Podia ser resolvido se as pessoas se comunicassem melhor, se tivessem pelo menos uma sensibilidade um pouco maior para certas questões de comunicação. Então, assim, o gap de comunicação traz um monte de dor de cabeça para as pessoas que não precisava trazer. Existem aqueles problemas que são meio que inevitáveis de acontecer, mas tem uma porrada de problema em ambiente corporativo que é evitável, né? Se você tiver um pouco de sensibilidade. E eu acho que a questão de comunicação é um pouco ligada a isso também, tá? Então, por exemplo, eu acho que quando um gestor enfrenta, quando um profissional enfrenta dentro da empresa um problema de comunicação, a gente pode olhar isso, gaps de comunicação entre um líder e uma equipe, ou entre um líder e o gestor dele, de dois pontos, né? O que a gente tem de espinhos de comunicação aí? Ou é a falta dela, ou é a contaminação dela. Então a gente pode começar a olhar problemas de comunicação de duas maneiras. Ou ela não está acontecendo, ou ela está viciada, ou ela está contaminada. E de qualquer forma, aí a forma de identificar e resolver tem suas particularidades. Mas se você olhar por esse ponto, eu tenho um problema de comunicação com a minha equipe, ou tenho problemas de comunicação com os meus superiores, ou ela não está acontecendo, ou ela está contaminada, ou ela está viciada. Por exemplo, é muito comum eu estar trabalhando com líderes e rapidamente fica perceptível para a gente
que o que está acontecendo ali, que está gerando um monte de problemas para ele, é só a falta de você bater na porta do teu superior e deixar regras claras com relação ao trabalho. Ou do gestor chamar o pessoal da equipe e botar as regras claras de como aquele projeto tem que funcionar, de como aquela relação tem que funcionar. Ou seja, nesse caso está faltando essa comunicação. E é simples assim mesmo, do jeito que eu te coloquei, sabe? Quantos problemas que você pode resolver se você chamar a pessoa que você tá com aquele problema ali, aquela nuvem de problema acontecendo, vem cá, vamos conversar, eu tô sentindo isso, isso e isso aqui, e eu gostaria de resolver, quero saber o que você pensa, quero ver o que a gente pode fazer para resolver esse problema. E aí as cartas ficam na mesa, as regras ficam claras e chega-se num acordo. E a partir disso as coisas começam a fluir. Simples desse jeito como eu estou te explicando. Aí o problema estava acontecendo e às vezes acontece há anos pela falta da comunicação. Estava faltando a comunicação. Você foi lá, bateu na porta, agendou uma reunião, chamou para um papo e resolveu, aquilo, essa ponte já foi construída. Tinha um abismo ali entre o que você acha que está fazendo e entre o que o outro está entendendo. Então tem um abismo ali. Você marcar uma conversa e resolver logo isso é botar uma ponte no meio. Aí a transição fica mais fácil, né? E aí você pode me falar, pô, mas por que não acontece isso? Por medo, ou assim, vergonha da pessoa, né? As pessoas têm muitos bloqueios, têm infinitas resistências, né? Às vezes o sujeito tem medo do chefe, tem medo de ir lá bater um papo com o chefe, porque ele acha que está incomodando, porque ele acha que o cara vai ficar bravo, e às vezes tudo que o gestor está esperando é justamente essa proatividade no cara da equipe dele. Pô, vem aqui falar comigo, se tem alguma coisa, se mexe, né? Levanta a bunda da cadeira e vem conversar, e vem se entender. O líder quer isso também do liderado dele. E tem muito da vergonha do cara ir lá falar. Ele acha que vai estar incomodando, ele tem uma resistência de achar, putz, será que imagem que eu vou estar passando, né, para o meu líder se eu for lá e perguntar isso aqui para ele, validar isso aqui? Nossa, às vezes é tudo que o líder está esperando. E às vezes a vergonha é da pessoa. A pessoa é uma pessoa tímida, é uma pessoa introvertida, é uma pessoa cheia de fantasma aí, traumatizada com coisas da vida dela que ela tem que resolver, e ela fica achando que se ela for lá para validar aquela relação, vamos chamar assim, para botar as regras na mesa, ela vai ser mal interpretada, o cara vai ficar com uma impressão ruim, e não tem nada disso. Você não tem ideia do quanto de problema que você tem na sua vida que é motivado por fantasma. Assim, são fantasmas que você tem. Eu tenho muitos também, mas graças a Deus eu contrato gente toda hora para me ajudar a resolver. Tenho meus problemas e eu vou atrás para resolver. A gente, como ser humano, tem isso. E quanto mais você mexe, mais coisa tem para mexer e você se torna uma pessoa melhor. Então, você, às vezes, tá com um problema aí com o teu time, tá com um problema na tua empresa, que seria facílimo de resolver e você nunca mais ter problema com ele. Chama e valida. Acho que a solução para isso, que eu deixo aqui nesse primeiro ponto, valida as coisas que você pensa, valida o que você acha. Às vezes você acha que o sujeito lá não gosta de você. Às vezes você acha que o teu subordinado está te afrontando, não seguindo o teu direcionamento. Ao invés de você ficar achando, vai lá e valida. Fala, vem cá, eu queria entender o que está acontecendo, eu passo aqui as determinações para você e eu vejo que você não segue como eu estou fazendo, eu queria saber. Aí eu estou ficando com uma impressão de que você não está vendo aqui uma importância no que eu estou te trazendo. E eu queria saber se é isso. Se eu tô certo, se é coisa da minha cabeça, e aí você me fala. Às vezes você vai, da maioria das vezes, você vai se surpreender, você vai entender que o cara não tinha entendido o que você falou do jeito que você expressou. E aí você fica achando que ele entendeu. E aí vocês entram numa picuinha, uma coisa super infantil um com o outro, porque vocês acham. O achismo acaba com todo o sucesso dos projetos, das operações, é o achismo. Então, aí a gente vai entrando para o segundo ponto, né, de gap de comunicação. O primeiro é a falta dela, não acontece. E o segundo é a contaminação, a comunicação fica contaminada. E sabe pelo que ela é contaminada? Ela é contaminada principalmente pelas coisas que a gente acredita já, as nossas crenças,
A gente já tem opinião formada sobre um monte de coisas. E a gente acha que o mundo funciona de acordo com o que a gente acredita. Então, a nossa comunicação ela já está contaminada com isso. E o outro problema é, eu até botei uma colinha aqui, se você quiser pesquisar depois, tem uma coisa muito, muito, muito séria que contamina o que a gente acredita e como a gente se comunica. Chama vieses cognitivos. O Daniel Kahneman escreveu sobre isso, o prêmio Nobel. Prêmio Nobel de Economia, ele ganhou em 2002 e ele escreveu uma obra sobre esses vieses cognitivos. E, basicamente, o que é isso? Tá? Não vou ficar aqui tomando seu tempo te dando um aulão sobre isso, mas só para te dar alguns exemplos aqui, a gente tem... O que são esses vieses? Tá? São filtros que a gente tem dentro da gente, são filtros que contaminam o jeito que a gente enxerga o mundo. Basicamente, assim, acontece uma coisa no mundo. O jeito que aquele acontecimento entra dentro de você é contaminado pelos vieses que você já tem. Que a tua experiência de vida trouxe, que a criação que você teve trouxe. Você já tem um jeito de interpretar as coisas que acontecem no mundo. E aí você joga ela para dentro de você, contaminada com esse seu viés. Quer ver? O Daniel fala de 5 vieses. Tem o viés do pessimismo. O que é o viés do pessimismo? Tem gente que acredita que tudo que vai acontecer na vida dela é para dar errado. É aquela pessoa super negativa, tudo é uma tragédia, tudo é uma desgraça, tudo que acontece é um complô, uma teoria da conspiração, viés do pessimismo. O outro é o viés do otimismo exagerado. Tem aquele sujeito que o contrário, pô, tudo é um mar de rosa, tudo sempre vai dar certo, tudo é positividade ao extremo, é um outro viés. O outro é o viés da confirmação. Esse é bom, hein? Isso aqui eu tenho bastante dele. Isso aqui é assim, ó, muitas pessoas, mesmo que de uma forma inconsciente, ninguém faz isso conscientemente, tá? Mas muita gente, ela já acredita, ela já tem uma opinião formada sobre uma certa coisa, então ela fica meio seletiva no tipo de informação que ela aceita para dentro dela, porque ela na verdade, ela só fica procurando evidências que já confirmem aquilo em que ela acredita. Então ela meio que bloqueia qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de coisa que venha confrontar e rebater aquilo que ela já acredita, né? Conhece alguém assim? Conheço bastante gente assim. Eu já tenho uma opinião formada sobre uma coisa, então meio que o meu cérebro só recebe as coisas que fortaleçam aquilo que eu já acredito. E há uma seletividade de informação. Não é por mal, às vezes o cara nem enxerga, ele não considera uma informação que vai contra o que ele acredita. Um outro viés é o viés da aversão à perda. É aquela pessoa que, putz, o medo dela de perder é muito maior do que a vontade de ganhar. Então ela é aquela pessoa mais estática, aquela pessoa mais... Ela fica mais paradona na dela, não arrisca muito. Por quê? Porque ela não quer perder o que ela tem. Ela pode ter uma maior chance de conseguir um relacionamento melhor, de avançar mais num projeto, de fortalecer uma relação com o líder ou com a equipe, mas para isso ela tem que arriscar um pouco mais do que ela é capaz de suportar ali. E o último é o viés da sensação de injustiça, bicho. Isso aqui é assim, tem gente que tudo que acontece é para ferir ela. Tipo, o mundo me injustiça, meu chefe tá me injustiçando. O chefe marcou uma reunião e não me chamou. Estão querendo me ferrar. O mundo tá contra mim. Então tem gente que tem esse tipo de viés. Por que é legal? Se você quiser, eu sugiro muito, tem livros legais sobre isso. Põe mete um Google aí, vieses cognitivos, você vai ver quanta coisa que é legal e você se identifica. Então muito da comunicação que você tem, ela é contaminada. Querendo ou não, ela é contaminada. Ela é contaminada por coisas que você acredita e por esses viés. E o que aí acontece dentro da empresa, por exemplo? Vou fazer uma pausa aqui para mandar um abraço para um monte de gente legal que tem aqui. A Silvia, o Adriano, o Igor tá na praia, né? É fogo, hein, Igor? Aí é duro, hein? A Adriana tá aqui, Ricardo, meu amigo Ricardo, super líder aqui. A Neide, Patrick, Joel, meu amigão, Hamilton, legal ter vocês aqui, viu? Muito bom.
Então é assim, comunicação é um problema, bicho. Comunicação é um problema, a gente tem que procurar resolver, tá? Mas é legal você começar a olhar para isso. Vou te falar, isso é uma experiência de 5 anos atendendo o líder praticamente todos os dias. Vou falar fortemente que eu acredito que 80% dos problemas que uma empresa tem e que um líder tem para gestão de pessoas está ligado à comunicação. E seria resolvido facilmente se a comunicação fosse mais clara. Ou seja, se tivesse mais proatividade de as pessoas procurarem umas às outras para ajustar essa comunicação. Como eu dei no exemplo aqui, sabe? Eu vou deixar você aqui já duas dicas aqui para se você identificou que tem uma questão de comunicação que precisa melhorar, vou te deixar duas dicas bem práticas, tá? A primeira delas, se desapaixona das suas manias. Se desapaixona do que você acredita, sabe? Perde o tesão pelas suas ideias pré-estabelecidas. Não estou falando para você ser um banana, para você ser uma pessoa inerte, não é isso que eu estou falando, mas você se abrir mais pro fato de que você não tem a regra do jogo todo do mundo, entendeu? E eu tive um período da minha vida que eu tive muito isso, eu sei o quanto isso me atrapalhou. E aí esses vieses sendo controlados, você vai começando a perceber o quanto de coisa que você não sabia, que você não via, o quanto a sua vida tinha para progredir se você fosse menos o dono da receita do mundo, entendeu? Tipo assim, Deus criou o mundo e eu tenho a cópia da receita. Pô, não tem isso. A gente é fruto do que a gente viveu, mas aquilo que você viveu é muito pequeno perto do que o mundo é, do que a humanidade é, do que a liderança é. Então, assim, o que você sabe é importante, te ajuda, mas tem um monte de coisa que você não sabe e não tem propriedade. Se você tiver isso que a gente chama, uma palavra mais próxima para isso é humildade, né? De você poder entender que talvez fora de você tenham muitas respostas que resolvam problemas que você tem aí no teu negócio. Se você for mais aberto para isso, esse lado arrogante fica mais na dele. E aí você vai se permitindo viver um monte de coisas legais que podem colaborar para que você tenha uma vida melhor, para que você tenha um negócio melhor, um time melhor. Então, primeiro de tudo, se desapaixona das coisas que você já acredita. Né? Continua aí com as suas crenças, mas se abre mais para ter diálogos com outras pessoas que acreditam em coisas diferentes, para ver como isso pode transformar o seu meio. Dentro de liderança é assim, o gestor, ele já tem uma ideia na cabeça dele do que é liderar, né? Mas ele precisa se abrir para o fato de que ele pode estar fazendo muita coisa errada. E se ele já entrar numa comunicação com o time aberto a isso, deixa eu descobrir o que eu posso melhorar aqui para a relação com o time ser melhor e para o resultado ser melhor. Deixa eu olhar com mais humildade para o meu papel, entendendo aquilo que eu faço bem, mas também sabendo que pode ter um monte de coisa que eu estou fazendo errado, porque aí essa troca com a equipe vai ficar mais honesta e você vai ter subsídio para saber o que você precisa melhorar. É tudo que você precisa para ser um gestor melhor. Isso reverte em dinheiro para a tua empresa. Então é um super caminho. Então o primeiro ponto é isso. Se desapaixona do que você já sabe e se permite ver coisas novas. E a segunda é seja proativo. Não fica assistindo problemas acontecer. Vai lá e resolve. Acho que o ponto final aqui desse nosso papo de hoje, e que eu quero deixar para você é, seja uma das pessoas nesse mundo que vê as coisas acontecendo e mexe o traseiro para resolver. Entendeu? Porque o monte de problema que a gente tem, a gente poderia não ter se nós tivéssemos mais pessoas que se mexem para resolver problema do que se junta com gente que fica de futrica e não resolve. Isso em todas as áreas da vida, mas dentro de uma empresa isso é mais latente, isso causa mais prejuízo em relação em dinheiro, você vê isso dentro da empresa. Os empresários querem ter gestores que são proativos, aquela pessoa que foca mais em achar solução para aqueles problemas do que aquela que fica repetindo que os problemas já existem. A gente já sabe que o problema está aqui, eu quero é gente que se mexa para resolver. Esse é o líder que não é demitido, esse é o líder que é
promovido, que assume desafios maiores, que ganha mais grana, que dá uma vida melhor para a família. É o líder que vira referência para a equipe, que vira uma lenda de liderança. É aquele sujeito que vê um problema e ele foca em resolver. Ele não se junta com aquele 90% de pessoas que vai ficar ecoando que o problema existe, quem vai resolver, e a gente já falou disso. Eu vejo isso com tanta frequência, gente. Tem coisas que a gente fala e a gente fala, pô, não acontece. Acontece mais do que a gente imagina. Olha ao seu redor e dá uma mapeada nisso. Esse é um bom exercício aí, ó. Do seu círculo de relacionamento. Quem são as pessoas proativas que você conhece? Aquelas que não ficam só reclamando dos problemas, mas que sempre elas tentam alguma coisa. Seja proativo você em comunicação. Olha, eu sinto que eu tenho um problema de comunicação com uma das pessoas da equipe. Então, seja proativo, vai lá e chama essa pessoa para conversar. E valida essa relação. Você vai validando as coisas, você vai ver o quanto que as suas percepções estão contaminadas. Quando você vai se tocando disso 1, 2, 3 vezes, você vai começando a ver, olha, eu preciso ser mais cauteloso. Que eu já vi naquelas situações que eu tinha interpretado a situação de um jeito e depois fui lá e conversei e vi que não era, pô, era coisa da minha cabeça. E aí você vai ver tua equipe funcionar melhor, tua empresa funcionar melhor, tua vida ser melhor. Você ser um líder, um gestor melhor. Aí você entra num looping de coisas boas para você. Beleza, pessoal? Acho que eu passei hoje do tempo, mas vocês me dão um crédito aí do primeiro dia. E eu vou procurar fazer isso, tá? Dar uma passadinha aqui para bater um papo de 15 minutinhos. Quem sabe todos os dias. E o vídeo fica aqui embaixo. E aí eu vou de vez em quando trazer umas pessoas aqui pra gente bater um papo. O Ricardo botou uma pergunta aqui. Vitor, de que forma esse posicionamento pode ocorrer com um superior de forma que não gere impacto na capacidade de influência do gestor? Papo aberto e respeitoso. Para cima ou para baixo de hierarquia, a receita é essa. Papo aberto, honesto e respeitoso. Ah, de que jeito? Putz, eu tô com uma percepção sobre uma coisa do trabalho e eu preciso validar isso com o meu superior. Vai lá, bate na porta, fala, eu queria falar com você 10 minutos, quando você puder me atender. Será que a gente pode trocar aqui uma ideia? Quando você conseguir falar, fala, olha, sobre o projeto tal, eu tenho aqui uma percepção e eu queria saber aqui se é coisa da minha cabeça ou se ouvir você sobre isso pra gente se alinhar melhor e só quero te ouvir. E aí você fala o que você acha, o sujeito vai falar o que ele acha, você numa boa vai aparar as arestas, vai fechar esses nós aí, vai deixar tudo alinhado e depois você vai levar isso pra tua equipe. O segredo para você alinhar a relação hierarquicamente para cima ou para baixo é honestidade, ser direto e muito respeito. Se você quiser que eu resuma tudo em um, é respeito. Se você for conversar com qualquer pessoa de uma maneira respeitosa, é difícil essa relação se desgastar. O problema é que aí às vezes entra um ego, entra esses preconceitos que a gente já tem e a gente vai falar achando que é o dono da verdade o tempo todo, tá? Então acho que ser direto, comunicar claramente as coisas e conversar com muita honestidade vai sempre ajudar. Tanto na tua relação com o teu superior, quanto na relação com o teu time. Beleza? Pessoal, obrigado. Obrigado a vocês que estiveram aqui, ó. Quanta gente legal que tem aqui. E é isso aí. Batemos um papo hoje. Amanhã eu espero voltar de novo com outro papo aqui. De novo, não tem roteiro, não tem nada. É um papo de amigos aí com pano de fundo sobre liderança. Se você quiser deixar a sua sugestão também, esse vídeo vai ficar no Instagram, aí nos comentários você coloca aí uma coisa legal que você acha que a gente podia falar e eu vou estar sempre trazendo alguma coisa pra gente refletir todos os dias aqui, tá bom? Muito obrigado, um beijo pra vocês, até mais.